Bom, a matéria é evangelismo. Vamos falar sobre o espelho ético. O homem sempre se emocionou esteticamente com o sublime e com o harmonioso, com o profundo e sábio, com o que exalta, com o que lhe dá uma emoção de superação. Ele modifica o estado interior sem um fim utilitário, sem que o utilize sempre que a contemplação se faça, não exigindo esforço desagradável. Em suas linhas gerais, o eternamente atual é um instante que a arte toma e tira o tempo, liberta do tempo, do fluxo do tempo, do que se passa, para torná-lo eterno e imutável. Mário Ferreira dos Santos. E por que a gente está utilizando esse espelho ético? Para dizer o seguinte, olha, tratar bem as pessoas que estão chegando alquebradas na igreja é algo belo, estético. O que é que você admira? Você admira aquilo que possui beleza. Então, se possui beleza, você admira. E a beleza, ela existe em vários tipos de manifestações da beleza. Então, você tem uma bela música, você tem uma bela palavra, você tem a beleza do cumprimento quando você chega. Então, a beleza, ou a estética, ela aproxima as pessoas. Qual que é o contrário da beleza? O contrário da beleza é a feiura. A feiura é aquilo que espanta, que repugna, que te choca. E se você não é bem tratado, se a palavra não é bem pregada, se o hino não é bem entoado, quer dizer que isso vai causar uma ruga na nossa alma. E o Mário Ferreira dos Santos, ele nos lembra justamente isso, que o homem sempre se emocionou esteticamente com o sublime, o harmonioso, porque esse é o reino de Deus que nos recebe, meus irmãos. O reino de Deus nos chama, nos recepciona e nos agrega. Esse é o reino de Deus. Isso que deixa a gente cada vez mais emocionado com as coisas de Deus, com as coisas de Deus. Agora, não acontece no espaço vazio, no automático. Por quê? Porque a beleza ela precisa ser comunicada por pessoas belas, belas na alma, belas no espírito, belas no comportamento, no compromisso também, no compromisso. E eu gostaria que os irmãos pensassem, as irmãs pensassem nesse texto do Mário Ferreira dos Santos, e se você fosse reescrevê-lo com as suas palavras, como você faria para reescrever? Não precisa escrever palavra por palavra, mas eu peço para vocês aqui, por exemplo, no livro, que vocês observem algumas palavras, tá? Está aqui, deixa eu ver, encontrar a página aqui, para vocês que têm o livro. Está na página 18. Reflita nas palavras acima e escreva de próprio punho um compromisso que te leve a elevar a consciência de rebanho. Elevar. Se um dia eu chegar a pastorear uma igreja, se um dia eu chegar a tomar conta de um departamento de evangelismo, se eu tiver a oportunidade de trabalhar com as pessoas, como será? Como que eu vou fazer? Como que eu vou me colocar diante dessas pessoas? Porque aqui a gente está criando consciência de rebanho, não de Saul, mas de Davi. Utilize as palavras do Mário Ferreira dos Santos, como sublimidade. Pega a palavra sublimidade, sabedoria, superação, contemplação, eternidade, atualidade, tempo e liberdade. Vamos supor que hoje fosse a avaliação. Eu daria uma folha para os irmãos, daria esse texto, vocês conversariam entre vocês e escreveriam um texto de próprio punho, com a alma, com o coração. Não fica preocupado em decorar nada. Fica preocupado só em colocar no papel o coração, sabe? Um texto que fala o seguinte, olha, eu tenho um compromisso com a minha consciência de rebanho. Eu tomando conta de um departamento, eu trabalharia para que a sublimidade do Evangelho ela fosse enaltecida. O que isso significa? O lado bonito do Evangelho, o lado salvador, consolador, conciliador do Evangelho, porque tem tanta doutrina bonita no Evangelho, por que eu não vou trabalhar elas? Por que eu tenho que trabalhar com as doutrinas ásperas? Porque tem doutrina áspera também. Áspera porque o lado áspero da bucha, né, é para você passar naquela coisa que está encrustado mesmo. Então tem um lado duro da bucha, né, espinhoso, áspero. Mas tem um outro lado, vocês já perceberam que o lado macio da esponja é maior? Já percebeu? E que o lado áspero é menor?
E por que eu fico lixando? Não presta mais a minha bucha, também só usa lixa, meu. Quer aprender a usar a bucha? Você vai usar o lado macio. Você vai lá, tira a sujeira do prato, passa um pouquinho de detergente na esponja, você vai ensaboar ali uns 5 a 10 pratos. Agora, se você pega a panela, você tem que virar e usar o lado áspero. Mesmo a panela, se você tirar aquela crosta toda, você vai economizar sua esponja também. Assim é o Evangelho. De cada 10 doutrinas que tem no Evangelho, 9 são macias, 9 são sublimes, trata da alma humana, curando a alma humana. De vez em quando, Jesus pegava uns líderes lá e dava uma lixada neles. Paz, minha irmã. Deus abençoe a senhora. Muito feliz em vê-la chegando. Lá do Negreiro aqui a pé. Eu creio, meu irmão. Nosso sofrimento foi menor. Eu só vim para aceitar. Então, eu só vim porque eu vim de cá. Brincadeira. É bom até ligar esse ventilador, se não puder ali, ó. Né? Refrescar. Ali mesmo, gentileza. Aquele quadrinho ali, ó. Tá escrito ventilador. Tem 2 botãozinhos. Tem um que liga esse barulhento e o outro liga o mais fraquinho. Veio de cima, ventilador. O botãozinho de cima. Isso, vai lá. Manda fogo. Esse, Deus abençoe. Aí, minha irmã. Ai, glórias. Oh, glórias. O Negreiro aqui é um chão. É? Você que eu ia morrer. Eu não liguei que eu estava esperando a irmã chegar. Eu vim para aceitar, pastor Rogério. Tá bom. Precisa de água? Eu tomei aqui embaixo. Tomou? O irmão me serviu lá embaixo. Então tá bom. Deus abençoe. Deus abençoe. Então, agora a gente vai para outra característica, tá bom? Então, o Evangelho é assim. Você tem o lado tratável do Evangelho com mais tranquilidade. E tem aquele que é um pouco mais áspero. E o pessoal fica usando só o lado ríspido do Evangelho, que eles chamam de exortação. E depende. Tem dia que não dá para você tomar uma exortação. Você só precisa só de um paz do Senhor. Só isso. E na maioria dos dias. Dá para os irmãos chegarem bem aí? Sim. Terceira característica. Experiência sistêmica, meus irmãos. Não se espanta com os nomes difíceis, não, que a gente vai explicando. Então, a primeira é aquele posicionamento hegemônico. Eu sei que eu fui chamado para a liderança e vou assumir. O segundo é consciência de rebanho, porque eu estou tratando com pessoas que são o rebanho do Senhor. Terceiro, experiência sistêmica. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Quem está falando isso aqui é o primeiro mártir, bem Estevão. Mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Atos, capítulo 7, versículo 9 e 10. Então, o que acontece? O que é a experiência sistêmica? Nós pegamos aqui o exemplo de José. É um homem que ele vai governar sobre o mundo da época e sobre os seus irmãos. Então, ele vai tomar conta de gente. Novamente, você é posto para tomar conta de gente, porque Jesus se fez gente, não se fez parede, nem pedra, nem cimento e nem teto, se fez gente. O Senhor Jesus se fez gente e você vai tomar conta de gente. José vai tomar conta de gente. Mas antes de tomar conta de gente, ele passou por toda uma escola preparatória. Foi difícil para ele. Aí o Estevão está dizendo que os patriarcas estavam com inveja de José, venderam ele como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele, livrando ele de todas as suas aflições. Então começa a nossa lição. O que seria esse negócio da visão sistêmica? Visão sistêmica é definida como uma habilidade em liderar grandes empreendimentos. Por quê? Eu li uma vez um livro chamado Teologia da Mordomia Cristã. Acho que vocês não vão encontrar esse livro com facilidade. Não vão. Eu perdi esse livro, sabe? Teologia da Mordomia Cristã. Quem escreveu esse livro foi o João Falcão Sobrinho, nome do autor. João Falcão Sobrinho. Eu acho que ele era até neto, se não me engano. João Falcão Sobrinho Neto, o nome do autor. Aí ele pega e fala sobre a teologia da mordomia cristã, que inclusive tema da escola bíblica dominical. Estivemos lá, né?
falando sobre os talentos do reino de Deus. Aí o que acontece? Chega na hora que ele fala sobre o talento da evangelização, do evangelismo. E ele disse que é o departamento que menos recebe investimento na igreja, é o departamento de evangelismo. É o mais importante e o menos que recebe menos investimento. Ele não consta no orçamento da igreja. Vocês acreditam nisso? Que não consta na planilha de orçamento da igreja o departamento de evangelismo? E se constar, ele não leva quase nada? É uma merrequinha. Aí ele disse: o pessoal quer fazer evangelismo barato com grande eficácia. E ele disse: não, você não vai ter, se você não dá relevância para o trabalho, para o serviço, ele não vai ter relevância. O trabalho de evangelização, ele é um trabalho de grande empreendimento. Tem que colocar muita coisa aqui nele, mas muito investimento, muita gente preparada para fazer um trabalho que seja digno de nota, muito mesmo. Então, evangelizar é um grande empreendimento. E parece que se você tem uma visão sistêmica, você vai identificar quais setores estão envolvidos nos processos de produção e serviços, assim como a relação direta ou remota entre as partes desses processos. Meio embaralhadas as palavras, né? Mas aí está dizendo o seguinte: você tem processo. Processo é um passo a passo. Isso é um processo, tá bem? Até chegar na última ponta, que é ganhar a alma para Jesus, tem todo um processo. E você tem um serviço, tem que colocar a mão na massa, tem que trabalhar mesmo, dá muito trabalho, isso daí. E você vai identificar quais os setores que estão envolvidos, porque tem muitos setores, todos os departamentos da igreja têm que estar envolvidos. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o culto do amigo. O culto do amigo, ele funciona muito bem em Santa Catarina, muito bem. Em algumas igrejas funciona também, o culto do amigo. E por que funciona muito bem lá? Porque tem um irmão que toma conta dos departamentos de evangelismo lá, que ele conseguiu envolver todos os departamentos da igreja, todos, crianças, adolescentes, jovens, irmãs, irmãos, obreiros. Ele conseguiu conscientizar todos os departamentos da igreja que não dá para fazer um culto do amigo só, tem que ser um evento. O culto do amigo é um evento marcante para todo o setor, com todos os irmãos envolvidos de todos os departamentos, porque se um dos departamentos não se envolver, vai quebrando a corrente, vai quebrando. Então nós já tentamos aqui várias vezes fazer, e acontece o culto do amigo, mas depois ele não tem o pós-venda, não tem o pós-venda. A gente não consegue consolidar o trabalho do culto do amigo. Ganhamos 300 almas para Jesus, e das 300 a gente consegue levar uma ou duas até o tanque do batismo, porque era parente de alguém, conhecido de alguém, já estava quase que vindo para a igreja. Então o que acontece? Tem que envolver todo mundo que você conseguir. Visão sistêmica é justamente essa que o evangelista vai ter, ou a evangelista, de ter aquela paciência de ir setor por setor, líder a líder, grupo a grupo, para poder transformar aqueles departamentos que não são seus em evangelísticos também. Não são seus, mas você vai ter que fazer boa vizinhança. Tem que fazer boa vizinhança. Assim como a relação direta ou remota entre as partes desse processo. Às vezes você depende de gente que está muito longe. Muito longe. Remota. Depende mesmo. Visão sistêmica é isso. Quem é que de longe pode me ajudar? Quem é que de longe pode me fornecer? Eu tenho uma irmã, uma conhecida, chama a irmã Shirlene. Essa irmã Shirlene, ela consegue fazer um trabalho de evangelização por causa que ela tem uma visão sistêmica muito boa. Ela consegue encontrar gente no longe que ajuda a fazer o serviço. Ela trabalha com missões. Ela tem essa visão sistêmica, mas isso aí é uma raridade, tá bem? O missionário sistêmico se enxerga como um interconector entre as peças soltas, próximas e distantes, volumosas ou imperceptíveis. Se você tem um chamado para fazer missões ou evangelismo na sua igreja, ou junto com a sua igreja, ou para a sua igreja, se você tem, você vai ter aquela visão de descobrir o seguinte: quais são as peças soltas aqui? Porque são soltas mesmo, os departamentos são soltos, tá? Cada departamento tem o seu líder e cada líder tem seu orgulho ministerial. Ninguém manda aqui por causa que esse negócio aqui é meu. Cada líder tem esse exclusivismo do seu departamento. Mas você precisa deles. Como você precisa deles? Nem que seja por um fim de semana.
vai ter que ter aquela simplicidade de interconectar, meu, ligar os pontos. Sabe aquela lição de primeira série? Ligue os pontos. Você vai ligar os pontos. Os próximos e os distantes, bem? Aqueles que são fáceis e aqueles que são nada fáceis. Nada fácil. Quem está envolvido com o evangelismo não pode se dar ao luxo de dispensar mão de obra. Porque tem um pessoal que dispensa mão de obra. Dispensa. Pode ser, irmã. Aí você fala, não preciso não. Como não preciso não? Não, deixa para depois. Como deixa para depois? Uma vez o Senhor Jesus estava suando para ganhar alma, suando muito. Aí chegaram os líderes exclusivistas. Os líderes exclusivistas chegaram e falaram, Senhor, encontramos um grupo de evangelistas que não andam conosco. Aí a gente proibiu eles de pregar. Nos deu os parabéns. Aí o Senhor Jesus falou, o quê? O que vocês fizeram? Estava expulsando o demônio lá, nem anda com nós. Não. É aquele pessoal que ganha almas, mas eles não falam para ninguém que estão ganhando almas, eles só trazem as almas. E aí o Senhor Jesus falou o seguinte, o que vocês fizeram? Nós depois proibimos eles. Jesus disse, não lhes proibais, porque não há ninguém que hoje, falando bem de mim, fale mal amanhã. O Senhor Jesus foi radical, bateu mesmo nele. Aí é hora de usar o outro lado da lixa, da esponja, né? O pessoal está fazendo um contra-serviço. Jesus suando para ganhar almas, gente ganhando almas, e os discípulos acharam que não. Aí Jesus virou a esponja e passou a lixa nos apóstolos. Pronto. Escuta, o negócio é o seguinte, não lhes proibais, porque não há ninguém que hoje, falando bem de nós, fale mal da gente amanhã. Quem comigo não espalha, ajunta. Se eles não estão espalhando, eles estão ajuntando. Eles estão lutando contra nós, só não estão lutando ao nosso lado, mas não estão lutando contra nós. Então o que vai acontecer? Você tem pessoas que vão te ajudar, se aproximaram, e você não pode dispensar a mão de obra de ninguém. Tem que deixar todo mundo perto. Ele é um voluntário, ela é uma voluntária. Está com uma boa vontade, não sabe fazer, mas ninguém sabe fazer do jeito que tem que fazer. Vai aprender junto. E Deus está te observando, porque se Deus vê que você está agregando uma pessoa que ninguém dá nada por ela, Deus vai te dar a capacidade para você utilizar aquela pessoa de alguma forma, de alguma maneira. Seja para bater na porta, só para fazer isso. Só para ficar perto da caixa de som e para ninguém mexer na caixa de som. Olha só. Para ajudar a trazer alguém na hora da oração. Mas você tem que ter a visão sistêmica. Visão sistêmica é, cadê a porca que estava aqui? Tem que achar a porca. Um dia desse eu tirei a minha aliança, né? Tirei minha aliança, coloquei lá junto com as moedas. Eu estou fazendo Uber, aí eu peguei e coloquei lá junto com as moedas. Nem sei por que eu tirei a minha aliança. Aí eu coloquei lá junto com as moedas. Depois eu peguei as moedas e coloquei no bolso. Mas na hora que eu estava colocando no bolso, eu derrubei as moedas tudo no chão. Isso era 2 horas da manhã. Aí eu fiquei preocupado com as moedas, né? Achei as moedas. No outro dia eu dei falta da aliança. Aí eu falei, cadê minha aliança? Vou andar solteirão por aí de Uber, não vai dar certo. E cadê a aliança? Não estava no bolso. Não estava com as moedas. Mas eu lembrei que eu tinha derrubado as moedas 2 horas da manhã, lá na minha garagem, né? Aí desci, desliguei o carro, fiquei lá procurando, achei uma moeda de 50 centavos, foi a primeira que brilhou, mas não estava com a aliança. Aí fiquei lá procurando a aliança e falei, se não tiver em casa, não está no bolso, tem que estar aqui em algum lugar. E fiquei por ali procurando a minha aliança e achei. É essa daqui mesmo, tá? Não é fake não, é essa mesmo. Estava lá. Então a visão sistêmica é, aonde está a aliança? Aonde está aquele irmão que pode tanto me ajudar, aquela irmã que pode tanto me ajudar, aquele jovem, aquela senhora, onde que está essa pessoa que tanto pode me ajudar? Você vai fazer um trabalho evangelístico na sua igreja, então vai costurando tudo. Vai costurando, conversa com os diáconos, colaboradores, pastores, líderes de departamento, gente que toma conta do estacionamento, diácono, pessoal da cantina, pessoal que toma conta do banheiro. É cansativo, mas é um evento evangelístico. Eu estou falando, meus irmãos, de grandes empreendimentos. É José. Isso aqui é José. José é único na Bíblia. Ele é único, você não encontra defeitos em José. Você procura e você não encontra. Ele consegue transformar o copo que ele bebe em estratégia de evangelismo, porque ele está perdendo seus irmãos.
Como ele está perdendo seus irmãos, ele fala: pega o meu copo que eu adivinho, coloca lá na carga de Benjamim. Ele escolhe a pessoa e a gente vai para uma estratégia, a gente vai ganhar os irmãos de volta. Estratégia. E com a estratégia ele ganha os irmãos dele de volta, porque os irmãos estão indo embora e não volta mais. Então você percebe que os irmãos estão indo embora, você não faz nada para trazer os irmãos de volta. Esse é o problema da nossa igreja. Os irmãos estão indo embora, gente que já é batizado, crismado, meu irmão, ó, tem até a bênção do Papa. E a gente deixa os irmãos ir embora, não volta, nem pergunta para o irmão. O irmão, que dia que vai ser seu velório? Pergunta não, deixa os irmãos ir embora. José não, sabe, os irmãos estão indo embora, não vão voltar mais, mas eu vou fazer uma estratégia aqui para ele voltar. Qual que é a estratégia que você e eu podemos fazer para trazer os irmãos que não vão voltar mais? Que estratégia você vai fazer? O evangelista tem estratégia, nem que seja um WhatsApp, um oi no Facebook, sabe, uma música, um livro. Ô, irmão, eu tenho um livro para te entregar, posso ir na sua casa? Eu tive um líder chamado Heraldo, ele era líder de jovens. E ele usou uma estratégia. Ele não tinha muito tempo, né? Mas ele tinha os jovens dele. Eu fazia parte dos jovens dele, mas eu era um jovem que eu estava começando na igreja. E um dia eu estava jogando futebol de bermuda, sem camisa, no meio da rua, e aparece o líder lá. Me pegou de calça curta e sem camisa, né? E eu não tive o que fazer. Eu tive que parar o futebol para poder dar atenção para o irmão Heraldo, levar ele para casa. Chega lá, irmão Heraldo, senta aí e tal. Coloquei uma camisa e até hoje, olha só o tempo que passou. Desde 94 até hoje eu lembro o nome dele e a visita que ele fez uma vez na minha vida, que foi importantíssimo para que eu continuasse interessado pela igreja. Ele fez esse tipo de taça no meio da bagagem. E tem um monte de gente que você ganha para Jesus e ela não volta por causa que você não fez a estratégia de trazer ela uma segunda vez, ou uma terceira vez, ou uma quarta vez. Estratégia. O líder trabalha com estratégia também. Né? E ele não falou nada da minha bermuda, nem da minha falta de vergonha sem camisa, né? Um magrelo, 56 quilos, devia ter vergonha de ficar sem camisa no meio da rua, jogando bola. Não falou nada do meu futebol, nem da minha vestimenta, não falou nada. Ele só conversou um pouquinho com a minha mãe, perguntou como que eu estava, falou o dia que ia ter culto, que me esperava lá. Ele me esperava no culto. E realmente, no dia que eu cheguei, ele pegou e falou: muito bom que você veio, vem aqui, esse aqui é o nosso novo irmão Rogério, está entrando na mocidade com a gente aqui, e a gente vai tomar conta dele. Vamos recebê-lo em nome do Senhor Jesus, amém. Acabou. Ele não fez mais nada, nunca mais conversou comigo. Mas, eu lembro dele. E ele se tornou uma pessoa muito importante no ministério, muito importante mesmo. Faça a estratégia, tá bem? Trabalhe com estratégias. Quem que é então esse líder sistêmico? É alguém competente para organizar eventos. Você sabe organizar um evento de evangelização na sua igreja? Sabe organizar um evento? Não é difícil, tá, irmãos? É mais fácil organizar um evento de evangelização do que a festa do seu filho e da sua filha. E olha que a festa do seu filho dá trabalho, hein? Dá trabalho. Mas é mais fácil você organizar um trabalho de evangelização do que a festa do seu filho. Você fala: né? Não, na igreja é mais difícil, hein? Eu acho que é mais difícil. Se você pensar que é mais difícil, vai ficar mais difícil mesmo. Não é tão difícil assim. Já tem você. Mas eu não sou o pastor da igreja, eu não sou a pastora da igreja. Como que você vai fazer? Vai colocar essa ideia nas reuniões. Vai procurar alguém que vai te ajudar a fazer o trabalho. Nem que seja um culto da 100ª ovelha. Um culto mesmo, da 100ª ovelha. A gente não consegue fazer? Consegue. Uma vez eu trabalhei com um pastor. Aí eu cheguei no Paraná e falei com ele assim, o pastor da igreja: eu não era nada, até hoje não sou nada, né? A falsa humildade. Mas eu era um desconhecido. E eu peguei: pastor, a gente pode fazer o culto da 100ª ovelha? Ele falou o seguinte: pode. Que dia? Vamos fazer dia 24 de dezembro, na véspera do Natal? Tá bom. Ele falou: tá bom. E não perguntou mais nada. Deixou tudo na minha mão. Se vira. Você pediu a data e local, então você tem a data e local. Se vira. E o novo convertido. Aconteceu, meus irmãos. Posso convidar um pregador de fora? Pode convidar um pregador de fora. Você vai pagar a passagem dele? Vou trazer do meu próprio bolso. Então, pode trazer. Levar o pregador de fora. Posso envolver a mocidade? Pode envolver a mocidade também. Posso envolver a secretária da igreja? Pode sim, você pode tudo. Vai lá, pergunta mais nada. Era só isso. E esse pastor confiou em mim e eu acreditei que dava para ser feito. Chamei a mocidade, ensaiamos ali a peça do filho pródigo
cantamos a música do filho perdido, volta arrependido, fizemos a peça do filho pródigo voltando, abraçando o pai, ensaiamos com a mocidade não queria ensaiar muito, mas ensaiou mesmo sem querer, né? Que você está entusiasmado, sabe, envolvido, você não está dando atenção para o lado ruim da esponja. Então as pessoas estão seguindo você, decoraram as falas, esqueceram as falas, decoraram o hino, ensaiaram também. A secretária fez um levantamento para mim de todos os irmãos que tinham aceitado Jesus durante aquele ano e não tinham voltado. E ela me ajudou, fez as cartas, eu fui procurar pessoa por pessoa na cidade, não conhecia a cidade, convidei um amigo meu para poder ir comigo. No dia de entregar a carta choveu pra caramba. Eu pensei, ou Jesus não quer, eu estou me batizando, né? Então eu preferi pensar que eu estava me batizando. E eu fui entregar debaixo de chuva as cartas para todo mundo. Eram mais de 30 pessoas numa cidade que eu não conhecia as ruas. Mas o amigo que estava comigo conhecia as ruas. E ele foi comigo. Entregamos mais de 30 cartas. No dia do evento, eu ainda reforcei, porque a gente pegou em um carro de som e saiu chamando as pessoas para o grande culto da 100ª ovelha. Você não pode perder na véspera de Natal. A Igreja Assembleia de Deus está realizando o culto da 100ª ovelha. Conversei ali com o irmão que era recepcionista, para recepcionar a mocidade, os regentes, e isso inexperiente, tá, irmãos? Que eu aceitei a Jesus em abril de 94, me batizei em junho de 94, em novembro eu dei no pé, fui para o Paraná, e aí em questão de um mês eu consegui a amizade do pastor e ele me entregou essa oportunidade de fazer esse culto. Então, o tempo corre. E você acredita e faz, dá para fazer. E aconteceu o culto, foi um irmão de São Paulo, foi pregar lá, e das 30 pessoas, 7 aceitaram a Jesus, ou voltaram para Jesus, as 7. E depois das 7 a gente continuou cuidando para ver se pelo menos 3 ou 4 fossem até o batismo. Dá para fazer, dá para organizar um evento rápido, tá? Evento rápido, evento relâmpago, dá para organizar culto nas casas, culto nas praças, culto de ação de graça, chá de bebê, ó que oportunidade, dá para você fazer uma coisa rápida e com as pessoas. Então, começa a pensar nisso daí. Começa a pensar. Começa a falar sobre isso aí. Você é alguém que você se relaciona com as diversidades, irmãos. Se relacionar com as diversidades é muito difícil. Difícil porque as pessoas são homens e mulheres, jovens e crianças, gente do ministério e gente sem ministério. Tem um pessoal aí que perdeu o ministério, então não foi reconhecido ainda. É uma diversidade. Você tem essa capacidade de você chegar perto. Você chega perto. No começo as pessoas um pouco que evita, mas você vai quebrando os gelos, porque a sua intenção é ganhar almas para Jesus, inclusive os irmãos e as irmãs também. Você se relaciona com as diversidades, e diversidades aqui são os negros, os brancos, o pessoal que tem grana e o pessoal que vem sem dinheiro. Você consegue fazer isso aí também. Gente letrado e gente iletrado. Se relacione com as diversidades. E por diversidades, inclusive os homossexuais que estão na sociedade também. Homossexuais, drogados, viciados, pessoas que estão indo para o 2º, 3º casamento. É gente, meu irmão. Tem gente que nasceu blindado, não acontece nada de ruim com ele, mas tem gente que nasceu no dia da lua virada. Não dá nada certo. Não dá nada certo. Tem gente que simplesmente não dá nada certo. E você tem que se aproximar dele também. Porque Jesus deu certo. Pode ser que ele vai dar certo um dia. Então, quando vai ser? Não está na mão dele nem na sua. Está na mão de Jesus. Se relaciona com ele também. Se relaciona. Eu acredito, irmão, que a gente tem que ter um pouco mais de paciência com todo mundo. Tá? Um pouco mais de paciência com todo mundo, sem pressa com ninguém, porque Jesus não voltou ainda. E se Jesus tivesse pressa, ele já tinha voltado. Nem ele está com pressa. Então, se ele não está com pressa, não dá para a gente ter pressa também. Deixa lá. Uma vez o pastor chamou a atenção de um pessoal da igreja justamente por isso, porque queriam que ele colocasse em disciplina um jovem, do dia para a noite. Aí ele falou, não vou colocar em disciplina esse jovem agora não. Não, mas ele está atrapalhando e contaminando os outros jovens. Ah, tá bom. Tá bom que é assim, não é assim que funciona. Não é assim. Deixa ele aí, porque eu prefiro ele desmantelado, palavra do pastor para essa pessoa, desmantelado, ouvindo todos os dias o culto, porque ele não falta em culto nenhum, todo desmantelado, do que aquele certinho que quase nunca vem na igreja, só vem no dia de Santa Ceia.
Então a pessoa é tão certa e quase nunca vem na igreja, vem no dia da Santa Ceia. E o outro desmantelado está todo culto. E agora? Agora eu disciplino ele pega e não volta mais. E aí eu perco aquele que quase não vem porque está tudo certinho, e aqui esse desmantelado. Não mexeu com o jovem, deixou ele lá um tempão e ele se tornou o futuro líder de jovens. Então a sabedoria foi justificada pelos seus filhos. Relacione-se com as diversidades. Tem aquela que dá para você se aproximar, tem aquela que você tem que usar alguém para se aproximar dela. Então use alguém que conhece, alguém que sabe, alguém que pode. Trabalhe com metas e estratégias. Isso aqui é um pouco mais difícil, irmão Carlos Mariano. Vou até inclusive dar aqui os parabéns para o nosso irmão Carlos, tá bem? É um homem de Deus, andou conosco aí no CETAD, e ontem eu tive assim a satisfação de estar lá no CETAD e pegar o certificado dele e dando os parabéns ao senhor também. Daqui a pouco eu vou dar uma oportunidade para o senhor agradecer a Deus, tá bem? Trabalhe com metas e estratégias, irmão. É um pouco difícil trabalhar com metas e estratégias. O que é a palavra meta? A palavra meta é metade. Bom? Metade. Metade. Meta é aquilo que você estabelece a curto prazo. Às vezes a gente quer fazer um grande trabalho, mas vai demorar 6 meses. Então faça um para a semana que vem. Faça um menorzinho, você vai alcançar a meta da mesma forma. Porque meta é metade. E você tem meta e você tem finalidade. Finalidade é aquilo que está no fim, metade é aquilo que está no meio. Então você estabelece lá uma meta: quero ganhar uma alma para Jesus a cada 2 meses. Uma alma para Jesus a cada 2 meses é uma meta. Você tem 2 meses para trabalhar. 2 meses para trabalhar. Eu quero levar 5 almas para Jesus por ano. É uma finalidade, é uma coisa um pouco mais demorada. Agora a gente coloca lá: eu vou ganhar 200 almas para Jesus por ano. Você não é do Dwight Lee Moody ainda. O Moody ele tinha essa meta, ele queria fazer 200 visitas por mês. Ele queria fazer. E ele fazia 200 visitas por mês. O Moody fazia. Então ele começava lá casa por casa, abre a Bíblia, ora, abençoa e próximo. E as pessoas eram visitadas pelo pastor da igreja. Ele tinha um monte de coisa para fazer, mas ele não abria mão de ele visitar o rebanho dele. Você pode mandar o obreiro, você pode mandar o querubim, pode mandar o arcanjo Miguel, mas você não vai. Então você não vai. Como você não vai, não é a mesma coisa. O Moody ia. E ele tinha o rebanho dele, por dizer assim, na mão. Então você que é a pessoa que quer ganhar alma para Jesus, vai lá e pelo menos uma vez. É uma meta, bom? E estratégia, meus irmãos. Estratégia por quê? Porque não dá para você chegar chegando em todo mundo. Estratégia é quando você rodeia, bem? Você usa meios de você chegar aonde você quer chegar. Estratégia. Não dá para você visitar todo mundo, então você vai usar uma estratégia. WhatsApp, Facebook, telefonema, correio elegante. Faz alguma coisa, traz para a igreja. Quando trouxer para a igreja, se aproxima da pessoa. São estratégias também. Eu vou fazer uma pausa para vocês fazerem as suas perguntas, tá bem?